Dando continuidade à parte de formação de preço, vamos falar agora sobre o primeiro item, o método baseado no custo das mercadorias ou dos produtos. Tá? O método baseado no custo das mercadorias é o mais comum na prática dos negócios atualmente, né? Se a base for o custo total, a margem a ser adicionada ao custo, ela deve cobrir o quê? Os seus lucros para poder manter a empresa. Se a base for os custos e as despesas variáveis, a margem a ser alocada aos produtos devem cobrir os custos fixos e, logicamente, o lucro da empresa, né? Porque, como nós já falamos, o lucro é condição sine qua non para a sobrevivência das empresas. Essa margem que nós falamos agora, essa margem a ser adicionada ao custo, é geralmente conhecida pela expressão markup. Esse método é muito usado no comércio atacadista e varejista. Quando esse processo do markup é adotado pela indústria, ele é calculado em função ao custo de produção. A margem fixa serviria para cobrir lucros e as demais despesas do negócio. Tá? Bom, calcular preço baseado no custo é determinar o preço de dentro para fora, ou seja, eu calculo quanto custa o que eu estou fazendo e coloco a minha margem e coloco o preço e aí o cliente, e aí eu coloco no mercado. E, logicamente, a expectativa é que se venda, né? Então, na realidade, eu estou fazendo de dentro para fora. Às vezes, vocês vão ver um pouco mais à frente, quando nós formos falar da concorrência, que às vezes eu sou obrigado a recuar no preço. Só que para recuar no preço, eu preciso ter o quê? Um custo adequado também. Então, é por isso que as empresas têm que estar sempre preocupada com quanto estou gastando para transformar uma matéria-prima em um bem. Isso é muito importante, tá? Bom, para exemplificar como é que nós fazemos a formação de preço, vamos verificar a figura abaixo. Então nós temos ali um custo global, um custo total. Nesse custo total nós temos duas divisões, o que nós chamamos de custo de produção, também podemos chamar de custo de fabricação, tanto faz, e nós temos o custo da comercialização, ou custo da administração, que basicamente também subentendo dessa forma. Quando eu estou falando em custo de fabricação, ou custo de produção, eu estou falando do quê? É o gasto para transformar a matéria-prima em um bem. Então, tudo que está envolvido nesse processo é o que nós denominamos como custo, né? Já o custo de comercialização, vocês podem ver que do lado nós temos o quê? Despesas. Um ponto importante é que no custo eu tenho o quê? As matérias-primas, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, ou seja, tenho tudo que é o custo de processo realmente de transformação. E a comercialização nada mais é do que todos os gastos para administrar e comercializar, distribuir o produto que eu estou fazendo. Tá? Bom, o ponto importante aqui, quando a gente fala do markup, que nós vimos lá atrás, o que seria o markup? O markup tem a finalidade de cobrir os seguintes contas, os impostos. Quando a gente está falando ali de despesas tributárias, são todos os impostos que porventura estão inseridos no produto que eu estou vendendo. Eu tenho que alocar ele no preço de venda, porque no fundo, o meu cliente vai pagar. Eu apenas vou depois pegar esses impostos e repassar para o governo. Eu tenho ali os impostos sobre a venda, né? As taxas variáveis sobre venda. Na realidade, isso aqui são as comissões. As comissões que eu pago para os meus representantes, os meus vendedores e assim por diante. As despesas administrativas da área comercial, né? Que eu tenho a equipe interna, e bem como o lucro. Veja que aqui, quando eu falo markup, eu aloco o quê? O percentual de lucro
dentro do markup. Bom, mas como é que isso funciona, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma formação, né, dentro do markup com os impostos, as comissões sobre venda, as despesas administrativas e assim por diante. Um ponto importante. Quando a gente fala de impostos, nós estamos falando de impostos previamente definidos pelo governo. 10%, 5%, 18% e assim por diante. Sobre o quê? Sobre o preço de venda, né? Então ele tem que estar dentro do custo a esse percentual. Bom, quando eu estou falando das despesas administrativas, como é que eu chego nisso? É muito simples. Eu pego o meu faturamento do mês, pego todos os meus gastos administrativos, todos os setores, tudo que eu gastei de despesa administrativamente, pego esse valor, divido pelo meu faturamento, vai me dar um percentual. Quanto representou o meu administrativo do meu faturamento? É esse número que nós vamos colocar ali no markup. Lembre-se, o custo eu fecho uma vez por mês, tá? Então, esses valores são mensais. Esse é um ponto importante que tem que estar vinculado. Então, é aquilo que eu falei, se eu tenho uma despesa de 50 mil reais e um faturamento de 1 milhão, 50 para 1 milhão vai me dar 5% de resultado. Bom, para mostrar como é que a gente calcula, apenas exemplificando isso, levando em consideração que o markup, como nós vimos lá atrás, é 52,65 do preço de venda, e nós sabemos que o preço de venda é 120, isso quer dizer o quê? Vem aquela pergunta, qual que é o custo de fabricação então? Isso é uma coisa que é muito rápido de se fazer essa conta quando a gente utiliza a regra de 3. Tá? Por exemplo, markup deu 52. O preço de venda, lembre-se, vai ser sempre 100% de um todo. Mais uma vez, o preço de venda vai ser sempre 100% de um todo. Se o preço de venda é 100% e o markup é 52%, o custo de fabricação nada mais é do que 100 menos 52 vai me dar o quê? Vai me dar o quê? 47,35. 47,35 de 120 vai me dar o quê? Um custo de fabricação de R$ 56,82. Bom, isso aqui foi apenas para fazer uma mensuração rápida, mas o ponto importante é o seguinte, quando nós calculamos o custo de fabricação e depois a gente calcula o markup, a gente faz a conta inversa para chegar no preço de venda. Ou seja, se eu sei que o meu markup é 52%, então o meu custo de fabricação vai ser quanto? 47%. Se eu cheguei no custo de fabricação calculando quanto custa fazer o que eu estou fazendo, é só pegar esse valor e fazer a mesma regra de 3. Se 47 está para X, 52 está para Y, um mais o outro vai me dar o quê? O preço de venda. 100% vai ser quanto? Vai ser X reais. Então, a base de formação de preço, depois, logicamente, nós vamos fazer vários exercícios calculando com base na formação de preço, com base no custo do produto. E, logicamente, esse trabalho que nós estamos falando aqui, que nós vamos discutir bastante à frente, ele basicamente vai estar muito vinculado a como calcular o custo do que eu estou fazendo. Basicamente, esse vai ser. As outras frentes que nós vamos ver, basicamente nós estamos falando de estratégia comercial. Isso é outra coisa. Mas o ponto fundamental é ter sempre em mente esse conceito aqui, do custo da mercadoria, ok?